Depois de o Lula tá preso, o babaca, eu acho que vem o novo bordão. O Temer tá preso e a Dilma tá solta, babaca. Eu acho que é assim, né? Pelo menos temos que usar, temos que aproveitar pra usar enquanto ainda dá, enquanto o Temer ainda tá preso. Quer dizer, não sei. Tô fazendo esse vídeo no dia, pode ser que quando eu postar ele já não esteja mais preso. E quem acompanha aqui o canal sabe a aversão que eu tenho a Michel Temer. Tem uma camiseta com o rostinho dele bonito, vampirão, dentinho, guampinha e tudo mais. Só que ainda assim é impressionante, é interessante o timing da Lava Jato, como algumas prisões são feitas em momentos muito específicos. Tô tentando ser o mais polido possível nas coisas que eu tô falando. Apesar de todas as brincadeiras e piadas que eu fiz, e fiz porque eu tava entalado, tinha muita coisa dentro de mim que eu precisava colocar pra fora, obviamente eu continuo com a mesma opinião de quando o Lula foi preso. Não é um grande dia pro país, afinal é um ex-presidente do país que foi preso. Não é legal pra nossa história, não é legal pra nossa economia no atual momento, não é legal pra ninguém. E eu não posso vir aqui falar pra você se é justo ou não, se poderia mandar prender ou não. Nada disso eu posso fazer porque eu não entendo. Eu vou deixar pro Dead Consenso fazer porque certamente ele sabe melhor do que eu se poderia ser feito isso ou não. Agora, uma análise do todo, de todas as situações, algumas coincidências estranhas, eu posso analisar. Como sempre, eu posso fazer perguntas, questões provocativas que provavelmente a gente já sabe a resposta, mas eu quero ouvir de você. Vamos falar disso. Mas antes de começar esse vídeo, eu não posso esquecer de pedir para você baixar a tela rapidinho, clicar no botão do gostei aqui embaixo, se inscrever se você ainda não for inscrito, ativar o sininho que é logo do lado e comentar alguma coisa sobre toda essa situação do Michel Temer, onde você estava quando você ficou sabendo. Eu fiquei sabendo durante a minha aula, eu estava na aula, recebi uma notificação do aplicativo da Globo, levei um susto, cheguei a arrepiar os pelos do braço, acabou a aula pra mim naquele momento, mas eu quero saber de você, aonde você estava, como que você ficou sabendo, o susto que você levou, enfim, tudo isso porque certamente esse é um momento que vai entrar para a história do país. Porque dos últimos 4 presidentes que a gente tem contando com o atual, 2 estão presos. E aí a gente entra num ponto curioso de como a Lava Jato proporciona teorias, né? As pessoas facilmente conseguem criar cenários, elas conseguem fazer suposições bizarras. Não sei se é por coincidência, não sei se é porque realmente faz algum sentido, como por exemplo, da briga do Rodrigo Maia e Sérgio Moro, e o que isso tem a ver com Michel Temer. Vamos lá. Cronologicamente falando, no dia 20 de março começou a surgir a notícia de que o Sérgio Moro gostaria que o pacote anticrime dele corresse junto com a reforma da Previdência. Ele foi a público, falou desse desejo dele e ainda disse que conversaria com o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, para que isso pudesse acontecer. Até então, para mim, é um pronunciamento como todos os outros do Sérgio Moro, é o mesmo tipo de linguagem, não tem nada muito agressivo, assim, direcionado pro Rodrigo Maia. Pelo menos eu não entendi assim. A única coisa ali na minha singela ignorância que poderia ser entendido como algo desrespeitoso seria um recado mandado para o presidente da Câmara através da mídia, né? Ele diz assim, eu gostaria que o pacote anticrime corresse junto com a reforma da Previdência e eu vou conversar com o Rodrigo Maia, ou seja, ele está mandando o recado para ele pela mídia das coisas que ele quer e já fica dizendo, fica preparado porque eu vou ir falar com você sobre isso. Só que a resposta do Rodrigo Maia para essa informação ainda no dia 20, se eu não me engano, se tiver alguma data errada você pode me corrigir, tá? Mas se eu não me engano isso tudo foi no dia 20, foi um pouco desproporcional na minha opinião. Ele pegou e disse que o Sérgio Moro deu um Ctrl+C, Ctrl+V num projeto que já existia, e não existia nenhuma novidade naquilo ali que estava sendo apresentado, e que o Sérgio Moro seria só um funcionário do presidente. Como funcionário do presidente, se ele quer alguma coisa, ele deveria falar com o Bolsonaro, para então o Bolsonaro ir falar com ele, porque ele é um presidente da Câmara. Eu vou deixar o vídeo do próprio Rodrigo Maia falando para que você entenda melhor o tom dele de mágoa, e aí eu já vou voltar nisso. Funcionário do presidente Bolsonaro, conversa com o presidente Bolsonaro, se o presidente Bolsonaro quiser, conversa comigo. Eu fiz aquilo que eu acho correto. O projeto é importante. Aliás, ele está copiando o projeto do ministro Alexandre Moraes, copia e cola. Então não tem nenhuma novidade, poucas novidades no projeto dele.
nós vamos a pensar um ou outro, o projeto prioritário é o do ministro Alexandre Moraes, né? E no momento adequado, depois que ele tiver votado a Previdência, nós vamos votar o projeto dele, né? O que nós precisamos é que o Ministério da Justiça, da Segurança Pública, né, diga ao Brasil como vai, com a estrutura que tem, com essa nova formulação, né, comandar ou enfrentar, coordenar o enfrentamento ao crime organizado. O senhor de alguma maneira está irritado com o ministro Sérgio Moro, porque o senhor está fazendo políticas Não, eu não aí? estou irritado, eu acho que ele conhece pouca política. Eu sou presidente da Câmara, ele é ministro funcionário do presidente Bolsonaro. Então o presidente Bolsonaro é que tem que dialogar comigo. Ele está confundindo as bolas, né? Ele não é presidente da República, né? Não foi eleito para isso. Está ficando uma situação ruim para ele, né? Porque ele está passando, né, daquilo que é a responsabilidade dele. Nesse dia, coincidentemente, eu tava com a TV ligada na Globo e eu percebi um tom de mágoa, sabe? Como se tivesse algum desentendimento por trás de tudo isso. Eu não sabia o que era, a única coisa que eu poderia ficar era imaginando que tipo de briga, que tipo de crise que poderia estar acontecendo agora no governo. Todo dia é uma mini crise, então eu fiquei tentando imaginar o que poderia ser essa mágoa que o Rodrigo Maia tá com o Sérgio Moro para responder dessa maneira em público, humilhando o ministro em público. Tipo assim, Moro, você é funcionário do presidente, você não é nada, você só obedece. Se você quer alguma coisa, vai lá e fala com o teu patrão. Obviamente o Sérgio Moro respondeu isso, continuou assim mantendo certa educação. Eu não consegui encontrar esse áudio dele, mas foi por áudio que o Sérgio Moro respondeu. A única coisa que ele disse é que nunca faltou com respeito com o Rodrigo Maia, mais ou menos, ele esperava isso da parte dele também. Não foi com essas palavras, mas foi mais ou menos o que ele quis dizer. Acontece o seguinte, como eu falei, isso tudo aconteceu no dia 20. No dia 21, de manhã cedo, Temer acorda com repórteres na porta da casa dele, no portão. Nem ele sabia o que estava acontecendo, pelo menos foi o que ele falou para algum repórter que estava lá no momento. Algumas horas depois se descobre que Temer vai ser preso. Não só vai, como foi, junto com uma pessoinha chamada Moreira Franco. Moreira Franco, se você não sabe, é sogro do Rodrigo Maia. Ou seja, no dia 20 já se existe alguma treta, alguma briguinha entre Maia e Moro. No dia seguinte é mandado prender Temer e o sogro de Rodrigo Maia. Como se já não parecesse estranha a história, a gente tem mais uma manchete bizarra, que é a seguinte: Rodrigo Maia escolhe Marcelo Freixo, do PSOL, e Paulo Teixeira, do PT, para analisar o pacote anticrime do Sérgio Moro. No dia em que teve essa briga, essa discussãozinha entre Maia e Moro, eu não saberia o motivo. Olhando agora, depois que passou tudo isso, um dia e algumas horas, não é meio estranho essa briga entre Maia e o Moro um dia antes? Aí no dia seguinte manda prender o sogro do Maia, e aí nesse mesmo dia o Maia coloca Marcelo Freixo e Paulo Teixeira, PT e PSOL, para cuidar, para analisar o pacote anticrime. Eu evito sempre de criar teorias da conspiração, mas dessa vez é difícil. Me parece que o Rodrigo Maia já sabia de alguma coisa que desagradou ele. Esse desagrado fez com que ele fizesse esse desabafo em público, assim, ó. O Moro fez um Ctrl-C, Ctrl-V, e outra coisa, ele é funcionário do presidente, ele não tem que vir falar comigo não. Aí na minha superficial interpretação, alguma coisa que ele já sabia ou que ele suspeitava acontece, e a resposta dele para isso, inclusive um complemento ou a conclusão daquilo que ele começou um dia antes, é colocar dois inimigos do governo para cuidar do pacote anticrime, para analisar o pacote anticrime. Sem contar que existe um ponto fora da curva, porque essa é a primeira operação da Lava Jato que acontece quase no final da manhã. Algumas análises, inclusive na internet, dizem que existem duas guerras em curso, que seria uma política e outra jurídica, e as duas levaram à prisão do Temer. Se não é um roteiro perfeito para se criar uma teoria da conspiração, eu não sei o que é. De novo, mais uma crise dentro do governo. Um governo que perde popularidade numa velocidade incrível e que agora já não se sabe, antes já se tinha dúvida, agora se tem quase certeza de que não vai conseguir passar a reforma da Previdência. E para fechar com chave de ouro tudo isso, a gente tem a manchete, que é a seguinte:
Delação que levou Temer à cadeia fala em compra de votos para o impeachment. Uma novidade aqui, né, que ninguém sabia, absolutamente ninguém desconfiava disso, até porque não foi golpe, né? Foi um golpeachment. De acordo com os anexos que o Globo teve acesso, esse esquema foi coordenado pelo presidente da Câmara na época, Eduardo Cunha. Ele que liderou essa votação. E segundo essas informações, o Cunha teria enviado mensagem perguntando se o doleiro tinha recursos disponíveis para comprar votos dos deputados para aprovação do impeachment. Esses anexos também, abre aspas, acusa Cunha de tramar diariamente a aprovação do impeachment da petista. Ou seja, nada de novidade no nosso país, mais uma crise no governo. Se descobre que não foi exatamente um impeachment, que foi um golpeachment, um golpe dentro das leis. Bolsonaro fazendo uma live e falando besteira, dizendo que os filhos de Bolsa Família tem um desenvolvimento intelectual menor. A vida segue normal. O nosso normal atualmente, você sabe, é completamente anormal. É todo mundo louco, tudo fora do aceitável. Eu vou deixar outros 2 vídeos aqui para você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo. Aqui você se inscreve no canal e até um próximo vídeo. Sério, a Dilma deve ter bebido todas ontem e vai beber todas hoje. Para comemorar alguma coisa, né? Pelo menos. Tchau!